Capítulo 43. Quero que você visite Isabela. Assim, começara sua verdadeira sentença. No que se tratava do julgamento, a idade, os bons antecedentes de Gabe tinha pesado a seu favor. As testemunhas confirmaram que a menina não o olhou antes de atravessar na frente do carro. Ele não conseguiria parar a tempo, enquanto os outros meninos fugiram da cena. Gabe ficara segurando a mão da menina até a ambulância chegar. Em meio ao choque e à confusão, as pessoas não perceberam que ele era o motorista. Porém, provavelmente estava acima do limite de velocidade, embriagado. Embora a menina tivesse sobrevivido por pouco, seu advogado avisara que havia poucas chances de evitar algum tempo de prisão. Se não fosse pela carta, Charlotte Harry, a mãe da menina, cujo nome ele agora sabia que era Isabela, tinha escrito ao juiz. Ele não chegara a ver o conteúdo da carta, mas depois descobrira que Charlotte era influente. Ela pedira leniência e pedira para conhecê-lo. Eles se sentaram na imensa sala de estar. Janelas com varandas grandes, portas duplas que davam vista para o penhasco cinzento. O gramado exuberante se estendia, como um carpete verde, até a piscina brilhante. Ao redor dos dois, porcelanas, mármores e cristais reluziam. Lindo. Ainda assim, Gabe tivera dificuldade de imaginar uma adolescente, com toda a falta de jeito, vivacidade e bagunça morando ali. O espaço imenso parecia vazio. Ele se perguntara se em algum momento tinha sido cheio de vida. Charlotte Harris servia água em copos de cristais. Como a casa, ela era elegante e séria. Cabelo loiro claro, vestido imaculado cor de creme, pérolas brilhantes. As visitas se deram toda segunda-feira, às 14h em ponto, por exatamente 1 hora. Onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo. Por que segunda? Charlotte havia encarado Gabriel com frieza. Isabela nasceu às 2 horas de uma segunda-feira. Ela deixara aquela ideia pesar nos seus ombros antes de continuar. Você não pode discordar deste dia ou deste horário. Vai continuar visitando Isabela sem falta até o dia em que ela se recuperar. Gabe a encarara. Isabela estava no estado vegetativo permanente. Ninguém sabia quando ou se ela recobraria a consciência, quanto mais se ela se recuperaria. Mas e se... Ele engolira em seco. E se ela não se recuperar? Charlotte sorrira. E Gabe sentira o ódio emanando de cada poro daquela mulher. Então, você vai visitá-la, sem falta, até o dia em que um de vocês dois morrer. Compreende? Ele compreendeu. Toda segunda-feira, Gabe sentava ao lado de Isabela, enquanto as máquinas zumbiam e apitavam ao redor. Conversava com ela, lia para ela. Às vezes, segurava sua mão macia e fria. Isabela dormia, uma menina pálida num quarto branco. Ele continuou visitando, enquanto estudava na escola politécnica local, escolhida por ser perto bastante do hospital para que ele fosse a pé. Ele continuou visitando depois de terminar os estudos, trabalhando à noite no bar e fazendo serviços como freelance para uma agência de publicidade para manter os dias livres. Quando a agência lhe oferecera uma vaga fixa de redator, ele negociara um corte no salário já baixo em troca das tardes de segundas-feiras livre, mentindo sobre precisar visitar a mãe no hospital, embora sua mãe já tivesse morrido naquela altura. Ele continuou visitando quando a mãe de Isabela a transferira do hospital para um anexo construído especialmente para ela na casa remota do penhasco, pegando 2 ônibus e andando 1 quilômetro do ponto de ônibus até lá. Ele continuou visitando depois de ter sido contratado por uma agência de primeira linha a quilômetros de distância, em Nottingham, negociando 2 dias de trabalhos remotos por semana para poder dirigir às 4 horas indo e voltando de Sussex.
Ele continuou visitando, depois de conhecer Jenny. A vontade de contar a ela, de dividir tudo com a mulher que amava, era imensa, mas ele não conseguira. Não aguentaria ver a decepção nos olhos dela. Ele continuou visitando quando deveria estar passando férias com a esposa e a filha, inventando desculpas cada vez mais elaboradas para evitar passar mais uma semana fora. Tinha comprado passagens de volta para casa mais cedo, perdido trens de propósito, fingindo doença e até inventando o funeral de um velho amigo. Tudo para manter sua promessa. Ele a visitara enquanto Jenny estava em trabalho de parto. Ele a visitara durante a primeira apresentação de Natal da escola de Izzy e durante seu 3º aniversário. Ele a visitara enquanto a esposa era morta e a sua filha sequestrada. A terrível ironia daquilo só o atingira mais tarde. Ele a visitara depois, lutando contra a multidão de repórteres e fotógrafos do lado de fora da casa, perseguindo-o com acusações e histórias sobre o antigo crime. Homem suspeito dos assassinatos da esposa e da filha deixou a menina em coma. Pai, cuja família foi assassinada, visita adolescente que quase matou. A primeira vítima. Ah, sim, Gabe compreendia. Ele compreendia que Charlotte o fizera mais prisioneiro do que se estivesse atrás das grades. Preso a Isabela pela vida inteira. É por isso que nada faz sentido. Charlotte queria que eu pagasse, mas não assim. Ele se virou para o samaritano. Os dois estavam no viaduto acima da rodovia, os carros estacionados ali perto. O policial não havia voltado à van de Gabe na noite anterior. Gabe achou que o samaritano soou meio decepcionado ao dizer isso. Você destruiu a vida da filha dela, argumentou. Ela tinha uma boa razão para querer destruir a sua vida. O vento lançou gotas de chuva geladas no rosto deles. Gabe ergueu a gola do casaco até o queixo. O samaritano se apoiou na grade. Sua jaqueta e camisetas pretas de sempre, parecendo nem notar o clima. Lá embaixo, na rodovia, o tráfego matinal seguia rápido e constante. Como um rio, nunca parava, não totalmente. Sempre havia mais carros, mais jornadas. Charlotte não está por trás disso, retrucou Gabe com firmeza. Ela não contatou as outras pessoas. Como você pode ter certeza? Para começar, Charlotte odiava a tecnologia. Miriam uma vez me disse que ela nem tinha celular. Não fazia ideia do que era o Google, quem dirá a Dark Web. Talvez ela tenha arrumado alguém para ajudá-la. Gabe fez que não com a cabeça. Não. Era uma reclusa, sem família ou amigos. As pessoas podem surpreendê-lo, disse o samaritano. Em geral, negativamente. E Charlotte Harris parece complicada. Ah, era mesmo. Charlotte Harris era refinada por fora, mas cheia de veneno por dentro. E Gabe tinha certeza de que ela sentiria uma grande alegria ao ver seu tormento depois de perder a sua esposa e a filha. Mas ela não teve essa oportunidade. O samaritano o encarou. Era? Gabe deu um sorriso triste. Charlotte Harris está morta. Ela morreu um ano antes de Izzy nascer. Capítulo 44. Eles se sentaram a uma mesa grudenta de uma cafeteria na rodovia. O lugar fedia comida velha, e as luzes fluorescentes deixavam todo mundo com cara de zumbi. Uma jovem servia os clientes atrás do balcão. Kate meio que esperava ver uma versão paralela de si mesma aparecer e começar a empilhar as xícaras. Estavam algumas saídas ao sul de Milton Green. Kate não quis arriscar voltar ao local de trabalho. Para começar, Steve sabia onde era. Podia ir atrás dela. Antes parecia paranoia, mas não mais. A cafeteria estava um terço cheia. As outras mesas ocupadas por uma mistura de viajantes. Alguns trabalhadores,
jovens devorando fatias de bacon e olhando os celulares. Alguns aposentados conversando e tomando chá. Uma jovem mãe com uma bebê na cadeirinha. Os clientes entravam e saíam dali com mais regularidade que numa cafeteria no centro da cidade. Um fluxo constante de estranhos. Era com isso que Kate contava. Algum lugar seguro, anônimo e cheio. Assim, ela teria algum tempo para pensar, recalibrar. Ela comprara livros de passatempo e canetinhas coloridas na loja, além de analgésicos e curativo para o nariz inchado. Então, comprou milkshakes e bolo de chocolate e sentou as crianças a uma mesa no canto. Por enquanto, elas pareciam ter aceitado a situação. Crianças eram assim mesmo. Conseguia se adaptar, lidando com o momento atual. É claro que fizeram perguntas, que Kate tinha tentado contornar o melhor que pôde. Por que a gente fugiu? O que aconteceu com o tio Steve? Ele não é policial? A gente vai para a prisão? Ela dissera que Steve era mau, embora usasse roupa de policial. Eles precisavam fugir até a polícia boa resolver as coisas. Tipo o Exterminador do Futuro? Perguntara Sam. Ele fingiu ser um policial, mas não era. Ele fingiu ser a mãe do John Connor também, e enfiou um espeto no olho do pai dele. Mais ou menos isso, respondera Kate. E então mandara ele não falar de espetos enfiados no olho na frente da irmã. E depois ficara se perguntando na casa de que amigo ele havia assistido o Exterminador do Futuro 2. Enquanto comia um bolo e bebia o milkshake, ela mandou uma mensagem para a escola avisando que Sam e Grace estavam doentes e faltariam à aula. Depois, mandou uma mensagem para a Lu. Está tudo bem aí? Não, Steve terminou comigo ontem. Que bom, Steve é perigoso. Ele apareceu lá em casa hoje de manhã e me atacou. Está de sacanagem? Não. Mas como assim? Você está em casa? Na casa de Lucy. Lucy era a amiga mais antiga de Lu, esperta e materna. Era o completo oposto de Lu. Kate sentiu uma onda de alívio. Pode dormir aí hoje? Acho que sim. Steve sabe onde Lucy mora? Não. Se ele ligar, não atenda. Não diga onde você está. Você está me deixando assustada. Que bom. Promete que não vai falar com ele? Prometo. Kate torcia para que a irmã mantivesse a promessa. Bebeu um gole de café. Alice estava ajudando Grace a colorir um trio de princesas da Disney. Sam rabiscava super-heróis enquanto comia um pedaço de bolo com os dedos, quase nada chegando à boca. Apesar do que dissera às crianças, não sabia se devia ligar para a polícia. E se não acreditassem nela? Independente de no que mais ele estivesse metido, Steve ainda era um policial. Seria a palavra dele contra a dela. Não podia ir para casa. Não podia ligar para a mãe. De repente, Kate se deu conta de que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Não tinha amigos nem conhecidos. Estava sempre tão ocupada trabalhando, cuidando das crianças, se virando, que não sobrava tempo para manter relacionamentos. Além disso, ela não sabia lidar com emergências. Era uma criatura de hábitos. Não havia estabelecido um protocolo para situações de pânico. Francine. Fran sempre fora a rebelde, a que se metia em problemas, cabeça dura e impulsiva, a que tivera mais problemas com a mãe, provavelmente por serem muito parecidas. As duas sempre acreditavam que estavam certas, perdiam a cabeça com facilidade e tinham dificuldades para perdoar. Kate ainda se lembrava das brigas, dos gritos e das portas batidas. O pai tentando fazer as pazes entre a filha favorita e a esposa. Mas Kate também se lembrava de Fran a defendendo quando a mãe bebia demais. Uma vez, quando os meninos mais velhos a cercaram para atormentá-la na volta da escola, Fran tinha aparecido com um bastão de hóquei, atacando os meninos
com tal ferocidade que Kate teve que implorar para que ela parasse. Cadê você, Fran? Como você sairia dessa confusão? Mãe? Ela ergueu os olhos. Sam se remexia na cadeira. Preciso ir no banheiro. Tudo bem. Kate olhou para Alice e Grace. Pode ir sozinho? Ele revirou os olhos. É claro que sim. Eu tenho 10 anos. Bom, seja rápido e não fale com estranhos, eu sei. Ele se levantou da mesa. Kate sentiu uma onda de ansiedade. Os banheiros ficavam logo no fim do corredor. Mas e se alguém o pegasse? De repente, tudo e todos ao redor pareciam suspeitos, ameaçadores. Outras pessoas, pensou ela, estavam por toda a parte, e você nunca sabia quais eram perigosas. Ela percebeu que Alice a observava com atenção. A gente vai fugir de novo? Perguntou a menina. O quê? Não. Nós só estamos decidindo o próximo passo. Era isso que Fran costumava dizer. Certo. O que mais Fran dizia? Que a gente só tinha que se afastar o suficiente e aí ia ficar tudo bem. E era verdade? Por um tempo, sim. Alice olhou para Grace, que ainda estava atenta a Rapunzel, Jasmine e Bella, e baixou a voz. Então, um homem mau veio. Kate ficou tensa. Quando foi isso? Faz muito tempo. Fran achou que eu estava dormindo, mas eu acordei. Ele entrou na casa de noite. Os dois brigaram, e Fran se livrou dele. Como assim? A voz da menina baixou ainda mais. Eu desci escondida e vi quando ela colocou o homem no porta-malas do carro. O carro velho que ela deixava escondido na garagem. Kate engoliu em seco. E aí? Eu voltei para a cama e fingi que estava dormindo. Fran veio e disse que a gente tinha que ir embora. A gente foi de carro até um hotel, bem longe. Fran saiu e ficou fora por um tempo. No dia seguinte, o carro tinha sumido. Kate se lembrou dos meninos e do bastão de hóquei. Até onde Fran iria para proteger quem amava. Mas ela não era Fran. Então, o que Kate faria? Então ela soube. Não havia outra opção. Chega de fugir. Ela estendeu o braço e pegou a mão de Alice. Vamos resolver essa confusão. Ela pegou o celular. Capítulo 45. Ele não vinha para esses lados fazia um bom tempo. Todos os quilômetros percorridos, todos os trajetos nos dois sentidos da rodovia. E aquela era a viagem que ele não conseguia se forçar a fazer. A viagem de volta para casa. Woodbridge e Nottinghamshire. Ele e Jenny havia comprado um vicariato vitoriano caído aos pedaços no leilão sem visitá-lo. Quando receberam as chaves, ele percebera que não só tinham pagado demais pelo que basicamente era um barraco abandonado, mantido de pé por cupins e cocô de rato, mas que o pouco dinheiro que tinha guardado para as reformas não seria suficiente nem para trocar o telhado. Jenny quisera pedir ajuda aos pais. Gabe dissera que não. A riqueza de Harry e Evelyn sempre fora motivo de briga entre eles. Harry pagara pelo casamento, uma cerimônia extravagante que deixara Gabe meio desconfortável na época. Mas ele levara em conta que Jenny era filha única e que era uma tradição o pai da noiva pagar pelo casamento. Porém, não queria que aceitar o dinheiro deles se tornasse um hábito. Para Jenny era difícil demais. Ela estava acostumada a receber tudo o que desejava. Gabe não pretendia viver de caridade. Ele trabalhava duro para não dever nada a ninguém. Essa havia sido a primeira briga de verdade entre eles, e durara semanas. Por fim, só para acabar com a hostilidade, Gabe cedera, com a condição de que eles pagariam cada centavo de volta. Eles havia levado muitos anos para transformar a casa, não só num lugar habitável, mas lindo. Um trabalho de amor. E Gabe tinha muito orgulho daquela conquista. As horas
que eles passavam juntos, cobertos de tinta e gesso, deitados juntos em frente à lareira de verdade enquanto nevava lá fora, com placas de plástico no lugar de janelas. A casa que Gabe e Jenny construíram. Era a casa dos sonhos, pelo menos para ele. Tijolos vermelhos, cobertos de eras brilhosas. Janelas guilhotinas. Uma entrada para carro de cascalho e jardim dos 3 lados. Quando Jenny engravidara, a vida parecera completa. Eles puseram uma cama elástica e um balanço no quintal para Izzy. No verão, enchiam uma piscina de ar-mar e um escorregador caía direto na água. Uma casa para a família deles. Uma casa onde Gabe achara que envelheceriam juntos. Veria Izzy crescer, talvez até receberiam seus netos. E eles haviam sido felizes lá. Na maioria do tempo, ele se esforçara para acreditar nisso. Deixar de lado o sentimento sombrio de que a casa tinha passado a representar tudo que era tão diferente para ele e Jenny. O passado, desejos, esperanças para o futuro. Para Gabe, aquele era o ápice das suas conquistas. Para Jenny, o tipo de casa que ela crescera. O tipo de casa que ele às vezes achava irritado que ela esperava. Jenny era uma boa pessoa, uma mãe incrível, uma santa por aguentá-lo, mas ele nunca conseguia se livrar da sensação que jamais seria bom o suficiente para ela. Ele sempre seria o menino que vivera em conjuntos habitacionais e que tivera a sorte. Um dia, sua sorte acabaria, e ele tinha tido razão. A casa que ele construíra para sua família era feita de palha. O tempo todo, houvera um grande lobo mau escondido nas sombras, só esperando para destruir tudo com um sopro. A casa não mudara muito. A entrada de carros fora cimentada, e havia 2 Ranger Rodgers estacionados. O jardim, em que Izzy amava correr e brincar, agora estava com um paisagismo profissional, e uma jacuzzi num deck de madeira. A propriedade tinha sido vendida para um casal de 40 e poucos anos e sem filhos. Gabe não compreendia porque 2 pessoas precisavam de uma casa de 5 quartos com quintal. Mas todas as famílias haviam desistido quando descobriram o que acontecera ali. Como se a história sombria do lugar pudesse afetá-los. Como se a tragédia fosse contagiosa. Ele encarou sua antiga casa. Quando a polícia chegara naquela noite, o portão automático da frente e a porta dos fundos estavam abertos. Jenny sempre fechara o portão da entrada. Os 2 eram cuidadosos. Jenny, por ter crescido com pais que se preocupavam em proteger sua fortuna, e Gabe, por ter vivido num lugar em que as pessoas roubariam a dentadura de dentro da boca da sua avó. Então, era preciso proteger o pouco que tinha. Agora, ele se perguntava se alguém havia se certificado de que o portão estaria aberto. Será que tinha sido esse o papel da mulher? Fazer Jenny abaixar a guarda? Abrir o portão e deixar o verdadeiro assassino entrar? Mas algo dera errado. Jenny morrera, a filha da mulher morrera, e ela precisava fugir, levando Izzy. A polícia tinha falado com todos da escola de Izzy, outras mães, colegas de trabalho. Todo mundo que ela conhecia, ou pelo menos todo mundo que achavam que ela conhecia. A sua esposa poderia ter deixado o assassino entrar? Ela tinha marcado algo com alguém? Você sabe o nome dos amigos dela? E é claro que ele não sabia. Gabe não havia se dado conta de como a esposa se transformara numa estranha até ela falecer. Eles dividiam a casa e a cama, mas em algum momento pararam de dividir a vida. Quando isso havia acontecido, ele se perguntara. Talvez tenha sido esse o momento pelo qual a palavra divórcio nunca fora dita. Não era necessária. Eles já estavam se afastando, rompendo o casamento sorrateiramente, sumindo tão devagar que nenhum dos 2 notou que o outro estava desaparecendo. O celular dele tocou no bolso. Alô? Gabriel? Aqui é a detetive Mad Dog.
Sim, esperou ele. Só para informar que seu sogro se apresentou aqui na delegacia. Ele está sendo interrogado agora. Uma pausa. Também queria avisar que examinamos as amostras forense e de sangue do corpo da menina, que foi encontrada na sua casa. As amostras forenses e de sangue. Que palavras mais frias e clínicas. Ele engoliu em seco. Não é Izzy, lembrou a si mesmo, mas era filha de alguém, a menininha de alguém, que como Izzy, provavelmente ria da Peppa Pig, escrevia as cartas para o Papai Noel, abraçava seu ursinho de pelúcia para afastar os pesadelos. Ele esperava que a menina estivesse dormindo bem agora. Ele esperava, apesar de nunca ter acreditado muito em Deus ou em religião, que ela estivesse em algum lugar seguro e confortável. Gabriel? Oi, respondeu ele com a voz embargada, presa na garganta. Confirmamos que não é a sua filha, Gabriel. Certo. Ele deveria ter ficado feliz. Deveria ter se sentido vingado, mas não se sentia assim. Izzy ainda estava perdida. E mesmo na morte, aquela outra menininha estava sendo abandonada de novo. Tem mais uma coisa, completou Mad Dog. A mulher que encontramos. Você já sabe quem é ela? Uma pausa mais longa. Foi por isso que liguei. O silêncio ecoou pela linha. Acabei de falar com o hospital. Ela não recuperou a consciência. Infelizmente, morreu faz 15 minutos. Ele tentou absorver a notícia. E o homem no porta-malas? A criminalística está trabalhando nisso, mas não temos nada ainda. Então, não temos como saber o que aconteceu com Izzy? Talvez a gente tenha uma pista. O nome Michael Wilson significa alguma coisa para você? Não, por quê? Ele foi morto num assalto em uma casa 9 anos atrás. Quando jogamos no banco de dados as amostras coletadas do corpo da menina, o nome dele apareceu. É o pai dela? Avô, provavelmente. E nossos registros mostram que Michael Wilson tinha 3 filhas. Ele tentou compreender o significado daquilo. Estamos comparando o DNA dele com a mulher não identificada, continuou Mad Dog. Tenho quase certeza de que será compatível. A mãe da menina, o avô, mortos, Mas você disse 3 filhas. E as outras? Pode confiar em mim, Gabriel. Estamos atrás de todas as pistas. Não estão indo rápido o suficiente. E se Izzy estiver por aí? Se? Izzy está por aí, e vocês precisam encontrá-la. Estamos fazendo todo o possível. Sei. E indo atrás de todas as pistas. Estão aprendendo lições valiosas no caminho também? Gabriel, eu não preciso de clichês e frases feitas. Preciso que você procure por ela. Nossos recursos são limitados. Você acha que ela está morta, não acha? Não, eu não disse isso. Nem precisou dizer. Estamos fazendo todo o possível. Eu estou fazendo todo o possível. Você tem mais alguma informação que pode nos ajudar? Ele hesitou. Até o dia em que um de vocês 2 morrer, compreende? Não, nada. Certo. Então, nos deixe fazer nosso trabalho. Ele desligou, resistindo por pouco à tentação de jogar o celular pela janela. Tão perto, pensou ele. Tão perto de encontrar as respostas. E ainda assim tão longe. Ele sabia pedaços da história, fragmentos. Mas só uma pessoa sabia a verdade. E ela não contaria a ninguém. E se a mulher estivera, como dissera Harry, cuidando de Izzy, protegendo Izzy esse tempo todo, quem estava fazendo isso agora? Quem estava com a sua filha? Será que ele aguentaria mais anos sem saber? Pior, será que ele aguentaria sem saber? Será que ele suportaria o inevitável terror da ligação em que a polícia diria tê-lo encontrado? Ter encontrado o corpo de Izzy? Ele abriu a foto da filha no celular. Você me viu? Sim, querida, ele pensou. Eu a vejo o tempo todo, em cada sonho, em cada pesadelo. Mas há tanta coisa que eu não vi. Não vi os seus primeiros dentes permanentes nascerem. Não vi seu cabelo escurecer e engrossar. Não vi você aprender a nadar
ou parar de falar amarelo, em vez de amarelo. Você está desaparecendo, sumindo das minhas lembranças, porque as lembranças são tão fortes quanto as pessoas que se agarram a elas. E eu estou cansado. Não sei se vou conseguir agarrar por muito tempo. Ele deixou as lágrimas escorrerem. Elas caíram na tela, borrando a imagem, até ele mal consegui-la ver. Desaparecendo, desaparecendo, desapareceu. Então, o celular vibrou com uma mensagem. Ela dorme, a menina pálida no quarto branco. Ao redor, máquinas zumbem e chiam, e um alarme pisca vermelho. A janela se abre com um estrondo e uma concha cai no chão, se estilhaçando em pedaços afiados. O ar ressoa com um som desafinado das teclas do piano. Foi isso que alertou Miriam, antes mesmo do aviso do pager. Ela corre para o quarto e vê a cena. Seu coração está disparado, as pernas tremendo por ter subido correndo as escadas da cozinha. Ela encara a bagunça. A concha, a janela aberta. Que diabos está acontecendo? Então, como sempre, sua natureza prática domina. Ela para ao lado da menina, verifica a pulsação e os batimentos cardíacos, os fluidos. Acerta as máquinas, pressiona os botões. Faz ajustes. A máquina volta a zunir calmamente. Ela suspira de alívio. Está ficando velha demais para isso, pensa. Está na hora de se aposentar. Mas não pode. Tem responsabilidades aqui. Mas às vezes ela se sente muito cansada. Tudo aquilo é pesado demais para aguentar. Ela toca o papel macio no bolso outra vez. Ele lhe deu aquilo quando começou a procurar sua menininha. Ela guardou para se lembrar do quanto ele também perdeu. Às vezes, ela se pega olhando o papel e se perguntando se é verdade, se a filha dele realmente está em algum lugar por aí. Mas assim, como olha para Isabela e se pergunta se ela ainda está lá dentro, em algum lugar. Duas meninas, ambas perdidas. Mas quando há alguém procurando por você, você nunca está realmente perdida. Só não foi encontrada ainda. Ela tira uma mecha de cabelo do rosto da menina. Está úmido. Suor? Mas Isabela não sua. Além disso, tem um cheiro. Maresia, ela pensa. O cabelo de Isabela está com cheiro de maresia. Deve ser a janela aberta. Ela vai fechá-la. Do lado de fora, o céu está pesado e escuro. Uma tempestade se forma no horizonte. Miriam estremece. Ela não é de superstições, mas sabe quando há algo de errado. Sente no ar. Ela se vira. O movimento nas sombras atrás da porta chama sua atenção. Um vulto surge. Miriam dá um pulo, o coração batendo contra os ossos frágeis no peito. Quem é você, gagueja? O que você quer? Ele sorri. Dentes brancos brilham. Tenho muitos nomes. Ele ergue uma arma. Miriam aperta o crucifixo no peito. Mas algumas pessoas me chamam de homem de areia.